Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quero compartilhar uma palavra. O Senhor ministrou meu coração, baseada na história do cego Bartimeu. História essa relatada pelo evangelista Marcos. Ela também o é pelos outros evangelistas, Mateus e Lucas. Mas eu quero compartilhar com os amados, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chama-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Pai, obrigado por essa porção da tua palavra. Obrigado por essa palavra tão preciosa que veio agora aos nossos ouvidos. Quiçá que ela venha aos nossos corações e almas, e que ela produza neste momento e nessa noite algo que venha nos aproximar do Senhor e que venha também mudar a nossa vida, trazer algo novo sobre nós. Nos submetemos à palavra do Senhor. Ela é espírito e vida, e pedimos que esse espírito e vida seja agora ministrado em nossos corações, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é atitudes que geram milagres. É lamentável, é triste, meus amados, ver alguém se entregando a um problema, ver alguém se entregando a uma dificuldade. É triste, lamentável ver alguém se prostrar diante de uma dificuldade, diante de uma luta e não conseguir reagir. Tenho dito, já disse algumas vezes, que tudo que o diabo quer é te fazer desistir. O que mais ele quer é fazer você desistir. Desistir de um sonho, desistir de um projeto, desistir da vida. Deus não fez o ser humano para ser objeto de escárnio do diabo, quando o ser humano que Deus fez com muito carinho e amor para e desiste de alguma coisa da sua própria vida. Tudo que você precisa, pode acreditar, é de duas coisas. Tudo que você precisa para mudar um quadro da sua vida, tudo que você precisa para ter algo novo em sua vida, são duas coisas, da sua parte, evidentemente: fé e atitude, ou atitude e fé. Essas duas coisas
elas irão te ajudar, elas irão te conduzir a algo diferente, a algo novo, a um milagre. Foi isso que aconteceu com o cego de nossa história, Bartimeu, e é o que eu quero ver com você nessa noite. O texto que nós lemos fala de Jesus entrando em Jericó, ou melhor, saindo de Jericó. Jesus estava a caminho de Jerusalém, você pode ver isso no contexto, para a sua última estada, para o seu último momento em Jerusalém. E como consequência, uma dessas pessoas é o cego Bartimeu. Gerou oportunidade a ele. Eu creio que é assim que Jesus faz todos os dias conosco. Ele gera oportunidades em nossas vidas. Ele gera oportunidade para você. E você sabe que oportunidade a gente não perde, nem sempre elas repetem. Pois bem, Bartimeu vai tomar algumas atitudes que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, baseado nas atitudes tomadas por Bartimeu, eu creio que você vai tomá-las, e assim você vai experimentar algo novo ou um milagre que serão gerados em sua vida. Baseado aqui na história de Bartimeu, eu quero compartilhar com você essas atitudes. Vem comigo, por favor, na palavra de Deus. Vem comigo no texto. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, não porque eu quero que você seja abençoado, ainda que eu quero. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado por causa da palavra de Deus e porque o Espírito Santo quer que você nessa noite venha a ser abençoado. Quem sabe, quiçá, melhor dizendo, que você saia daqui nessa noite com um milagre gerado em sua vida. Mas para isso você vai precisar de duas coisas, repetindo: fé e atitude. Atitude e fé. Vamos lá, a primeira atitude que Bartimeu tomou que gerou um milagre em sua vida. Que atitude é essa que você precisa tomar? Potencialize o que você tem para desfrutar da presença de Jesus e daquilo que você não tem. Vou repetir. Para que um milagre seja gerado em sua vida, potencialize o que você tem para você se aproximar de Jesus, para você estar perto de Jesus, para você desfrutar da presença de Jesus e para ter o que você não tem. Guardou? Potencialize o que você tem. Bom, o texto do evangelista Lucas, depois você pode conferir, tem um detalhe que Marcos não tem. Por isso que é bom nós olharmos para os evangelhos, e quando você tem nos evangelhos sinóticos a mesma história, é bom você ler os 3 ou os 4 evangelhos. Lucas vai dizer algo interessante, que Bartimeu estava à beira do caminho pedindo esmola, e Lucas vai dizer que ele ouve o tropel da multidão. Preste atenção nisso. Ele ouve o tropel da multidão. O que significa isso? Todo cego, por naturalidade, ele tem principalmente 2 pontos, ou dentro dos seus instintos humanos, todo cego tem os seus 2 instintos mais aguçados: audição e tato. Tato e audição. Por naturalidade, o cego tem, talvez mais do que nós, aguçado o tato e a audição. E naquele dia, segundo o evangelista Lucas, Bartimeu potencializou a sua audição. Ele ouviu o tropel da multidão e perguntou: o que é isso que está acontecendo? Ou seja,
ao potencializar a sua audição, ou seja, o que ele tinha, ele estava gerando em Jesus o que ele não tinha. É claro que ele vai perceber que era Jesus que estava chegando, se aproximando. É claro que ele sabe que é uma oportunidade e que essa oportunidade poderia não ser repetida. E ela não seria mesmo. Porque se você ler o texto dentro do seu contexto, você vai ver que Jesus não voltou para Jericó, ele foi para Jerusalém para a sua última semana. Ou seja, Jesus não voltaria a Jericó. Era realmente a sua última, talvez a única oportunidade. Bartimeu está aqui nos ensinando, meus amados, que o que existe dentro de nós, seja natural, espiritual, ou seja, existe dentro de nós uma capacidade que Deus nos deu, que nós temos que potencializar, que nós temos que gerar dentro de nós essa força. E para isso nós precisamos entender que nós temos que nos aproximar de Jesus. Esse é o segredo. Preste atenção, entre a nossa potencialização ou a potencialização da nossa fé, daquilo que temos e aquilo que não temos, está Jesus. Vou repetir. Entre a sua potencialidade, entre a sua fé, entre aquilo que está aguçado em sua vida, entre os seus sentidos, entre o seu discernimento, entre a sua inteligência, a sua capacidade, ou seja, aquilo que lhe é potencializado e aquilo que você não tem, precisa ter Jesus no meio. Bartimeu sabia disso. Bartimeu tinha essa convicção, ele precisava se aproximar de Jesus, potencializou seus ouvidos, ouviu o tropel da multidão, sabia que aquele tropel não era igual aos outros, sabia que tinha algo diferente, e naquilo que era diferente estava Jesus, aleluia. Sabe, o que te limita não é o que te faz sofrer. O que nos limita não é aquilo que nos faz sofrer. O que nos limita é a nossa acomodação. O que nos limita é a nossa entrega. O que nos limita é a falta de anseio por ter Jesus perto de nós, por nos aproximar de Jesus. O que nos limita é a nossa falta de entendimento de que Deus quer que nós saiamos de um estado ou de um estágio de sofrimento. É isso que nos limita. E eu quero que você nessa noite entenda isso. Tem algo dentro de você que precisa ser potencializado. Não existe ser humano nenhum, não estou falando de crente, estou falando de ser humano. Não existe ser humano nenhum que não tenha algo dentro de si potencializado para que uma mudança aconteça. Não existe. Jesus disse que nós precisamos de uma potência do tamanho de um grão de mostarda. O nome dessa potência é fé. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: sai daqui, vem para lá. Potencialize sua fé nessa noite, sua coragem. Potencialize sua resiliência. Por quê? Porque Deus quer te dar algo que você não tem. Bartimeu não tinha visão, mas ele tinha audição. E principalmente, ele tinha um anseio para estar perto de Jesus. Quando você tiver anseio para estar perto de Jesus, potencializando a sua fé, a sua entrega, você vai receber o que você não tem. O que você não tem? O que você não tem é capaz de você ter só pelo simples fato
de você potencializar aquilo que você tem e colocar isso diante de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluias. Então essa é a primeira atitude de Bartimeu. Ele potencializou aquilo que ele tinha para se aproximar de Jesus e obter aquilo que ele não tinha. Ele tinha a audição, mas não tinha visão. Então ele potencializa a sua audição para se aproximar de Jesus, para ter o que não tem, o que não tinha, a sua visão. Você vai ter o que você não teve até hoje. Jesus vai te dar. Amém, amados? Segunda atitude: saia de trás dos escombros e busque um lugar de protagonismo. Saia de trás dos escombros e busque um lugar de protagonismo. Versículo 47 está nos dizendo que ele, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Eu paro aqui nesses dois pontos. E se você for ler os evangelhos, vai parecer assim, em primeira instância, que os textos sinóticos estão se contradizendo. Mateus, Marcos e Lucas vão narrar essa história. Mas se você ler Marcos, como nós lemos, Marcos vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó. Lucas vai dizer que Jesus está entrando em Jericó. Mas não há contradição na Bíblia. Então, pastor, por que Marcos vai dizer que Jesus estava entrando e Lucas saindo, e Lucas vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó? Jericó ficava distante de Jerusalém aproximadamente 24 quilômetros. Acontece que, na verdade, nos tempos de Jesus, existiam duas Jericós. Como assim duas Jericós? Aí que está a resposta, não o contraditório. A primeira Jericó é essa Jericó onde estava Bartimeu. Uma Jericó em ruínas, uma Jericó em frangalhos, em pedaços, derrubada, destruída, desde os tempos de Josué. Lembra de Josué? Para entrar na terra prometida, ele venceu qual cidade primeira? Qual cidade que Josué venceu? Qual cidade, gente? Josué venceu? Também te dei a cola, né? Jericó. Então Jericó que Josué venceu, destruiu com os hebreus, essa Jericó ela foi ao chão. Acontece que Herodes constrói 4 quilômetros à frente uma outra Jericó, uma Jericó mais imponente, uma Jericó onde estava um centro comercial grande, as pessoas passavam por ela para chegar em Jerusalém. Herodes construiu essa cidade e passava o seu inverno lá em Jericó. Eu estou te dizendo isso para te dizer o seguinte: os pobres, os miseráveis, os mendigos viviam na Jericó cheia de escombros. E o que Bartimeu vai fazer? Ele sai de trás dos escombros. Ele quer ser protagonista. Há um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Veja bem, é um cego que quer ser protagonista. Mas o que é uma pessoa protagonista? Protagonista é uma palavra grega
chamada protagonistas, onde protagonista significa competidor, lutador, e agonistas significa, protagonistas, onde significa aquele que é lutador. Protagonista, no grego, é lutador. É porque a gente olha em um filme e a gente acha que o protagonista, e é mesmo em um filme, novelas, protagonista é aquele que é o principal. Mas na verdade, protagonista é aquele que é um lutador, um competidor. Então, Bartimeu está saindo dos escombros para ser um vencedor. Ele vai lutar. Ele precisa aparecer para as pessoas, não, para Jesus. Isso nos traz uma linda lição. Porque o que é escombro? Escombro é tudo aquilo que está no chão. Escombro é sinal de fracasso, de derrota. Bartimeu está saindo dos escombros para ser um lutador e um vencedor. Deus não nos criou para ficarmos atrás dos escombros da vida. O seu casamento não pode ficar atrás de escombros. O seu ministério não pode ficar atrás de escombros. A sua vida devocional não pode ficar atrás de escombros. Sai de trás deles. Você é um vencedor, você é um lutador, você não é um derrotado. Saia de trás dos escombros. Deus quer você um protagonista. Vou repetir, Deus quer que você seja um protagonista. Deus não quer você um derrotado. Escombro não é lugar de crente. Escombro não é lugar que se aproxima de Jesus. Deus te quer protagonismo em seu reino, lutando contra o reino das trevas e vivendo a luz do evangelho. Eu vou repetir, Deus te quer protagonista em seu reino, lutando contra o reino das trevas, lutando para estabelecer o evangelho de Cristo nessa terra. É para isso que Deus te tirou dos escombros do pecado, é para isso que Deus te tirou dos escombros das trevas, da escuridão, para você ser protagonista no reino dele. Acontece que tem muita gente ainda, parece que vive nos escombros da vida espiritual. O que aparece mais é os escombros. Escombro não tem mais que 1 metro de altura, mas é o suficiente para se esconder. Ei, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois que eles pecaram foi se esconder. Bartimeu está saindo dos escombros porque ele queria ser protagonista. Só saía para pedir esmola, agora sai para se aproximar de Jesus. Você saiu de trás das esmolas do pecado para se aproximar de Jesus e para ser protagonista em seu reino. Eu posso ouvir um amém por isso? Aleluias, glória a Deus. Terceira atitude que você precisa criar para que um milagre seja gerado em sua vida. Chame a atenção de Jesus com uma fé capaz de superar obstáculos e superficialidade. Guarde isso.
chame a atenção de Jesus com uma fé capaz de superar, de suplantar obstáculos e uma superficialidade. Além dos obstáculos naturais que Bartimeu enfrentou, que ele tinha, ou seja, a cegueira, a dependência de alguém para carregá-lo, a distância de onde ele estava, Jesus se encontrava por causa de uma multidão. Aliás, a multidão já é mais um obstáculo. Bartimeu agora encontra um obstáculo. Qual obstáculo? As pessoas diziam: fica quieto, cala a boca. E é possível que dentre esses que falavam cala a boca estavam os discípulos, criando obstáculo. Abra um parênteses para dizer que igreja não cria obstáculos para as pessoas exercitarem a fé. Pelo contrário, igreja cria cenário para as pessoas se aproximarem de Jesus e lançarem suas fé, se entregar a Ele e segui-lo. Igreja não cria obstáculo, igreja cria cenário para as pessoas se aproximarem de Jesus e exercitarem sua fé. Feche parênteses. Bartimeu superou sua fé, com sua fé, esses obstáculos. O principal: cala a boca, fica quieto, você vai chamar a atenção de Jesus. Eu posso ouvir alguém dizendo assim: ô cego, cala a boca. Talvez alguém diria: não adianta você ficar falando, Jesus não vai te ouvir. Mas quanto mais mandavam Bartimeu calar a boca, o que ele fazia? O que ele fazia? Gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que além dos obstáculos, a gente precisa entender que em Jericó tinha uma grande quantidade de sacerdotes e levitas. O templo tinha aproximadamente 20.000 sacerdotes e muitos levitas. E esses sacerdotes e levitas andavam por Jericó, tanto a Jericó de baixo quanto a Jericó de cima, tanto a Jericó dos pobres em ruína quanto a Jericó de Herodes. Eu chamo a sua atenção para o fato de que no momento que Jesus estava entrando, ou melhor, saindo da Jericó de baixo, da Jericó dos pobres, os levitas, os sacerdotes estavam ali, e nenhum deles puderam dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque eles eram os verdadeiros cegos, religiosos, superficiais. E Bartimeu está nos ensinando nessa noite que não existe nenhum obstáculo que nos impede de exercer a nossa fé. Nenhum obstáculo é capaz de nos impedir de exercer a nossa fé. Bartimeu está nos ensinando nessa noite que a nossa fé não é uma fé superficial, não é uma fé que vem da religiosidade ou da religião. A nossa fé está fundamentada no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso Bartimeu chamou a atenção de Jesus.
Bartimeu estava convicto de 2 Samuel capítulo 7, versículo 13. O que diz 2 Samuel capítulo 7, versículo 13? Natã disse a Davi: Davi, não vai faltar rei no trono de Israel, seu reino será eterno. Bartimeu estava conectado com a palavra, tão conectado com a palavra, que ele percebeu que quem passava por ali não era qualquer um, era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando nós estamos conectados com a palavra, quando nós estamos sintonizados com a palavra, nós só enxergamos Jesus como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis. E o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está esperando uma atitude de fé nossa para superarmos os obstáculos e suplantarmos a superficialidade. Para quê? Para Ele nos abençoar, para Ele contemplar a nossa fé, para Ele fazer milagre e para nós nos aproximarmos de uma intimidade com Ele. Não se engane. Eu quero repetir mais uma vez o que eu tenho dito. Tem 3 coisas que chamam a atenção de Deus: uma adoração sincera e profunda, um coração quebrantado e uma fé inabalável. Bartimeu tinha as 3: adoração profunda, coração quebrantado, e ele enxerga Jesus no trono. Você sabia que Bartimeu está sendo profeta? Profeta? Como assim, pastor? Profeta. Eu vou te explicar. Ouça-me. Se você virar a página na Bíblia, aliás, na minha não precisa nem virar a página. Se você fizer uma olhadinha assim, ó, ao lado, é para você dar um glória a Deus. É só você olhar para o lado. Você vai perceber que Jesus está entrando em Jerusalém, montado em um jumento. E a multidão está dizendo assim: Bereshit Barak Beshin Adonai, Bereshit Barak Beshin Adonai. Ou seja, bendito o rei que vem em nome do Senhor. A multidão está gritando Jesus como rei, mas Bartimeu gritou antes. Ele profetizou: quem está passando em Jericó é o Rei dos Reis. O trono é dele. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis. Ele é o filho de Davi. Ei, atitude. Chama a atenção de Jesus, irmão. Bartimeu aproveitou a sua oportunidade. Você precisa aproveitar a sua. Terceira atitude, para que o milagre seja gerado em nós: tenha coragem. Terceira não, última atitude. Tenha coragem de lançar fora aquilo que te prende a uma vida mendiga. Nem medíocre não, mendiga. Tenha coragem de lançar fora aquilo que te prende a uma vida pobre. E quando eu falo pobre, não é de recurso financeiro. Na realidade, esmola é um ato de caridade dado a alguém que precisa. A Bíblia nos ensina a dar esmolas. Eu diria que é necessário você dar esmolas. É um ato de bondade, de misericórdia. Só que no caso de Bartimeu, não era um ato de bondade e de misericórdia. Não era um ato de caridade. No caso de Bartimeu, era um sinal de populismo,
disfarçado de uma bondade. Como assim? Bartimeu, ele pedia esmola, e segundo Marcos, ele usava uma capa. Uma capa. Essa capa era dada pelo Império Romano para que todo mendigo tivesse autorização para esmolar. Era um ato populista, não de bondade. Então Bartimeu tem a sua capa. O versículo 49 diz que Jesus manda chamá-lo. E quando ele se aproxima de Jesus, o que ele faz? Versículo 50. O que ele faz? Lança fora a capa. Lança fora, vamos falar um português claro, joga fora. Português claro, joga fora a capa. Ele tem coragem de lançar fora a capa. Mas na presença de Jesus, quem não tem coragem? Na presença de Jesus, a coragem vem. Na presença de Jesus, desafiamos o que nos prende. Na presença de Jesus, desafiamos nossas limitações. Na presença de Jesus, tudo que importa é Ele. Eu quero que você preste atenção num fato do texto, que pode passar despercebido. Qual foi a primeira coisa que Bartimeu pediu a Jesus? Para recuperar a sua vista? Não, ele pediu para ter misericórdia. A primeira coisa que Bartimeu pede é: Senhor, Rei, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na presença de Jesus nós temos coragem para enfrentar tudo, porque tudo que nós precisamos, necessitamos é da sua misericórdia. Mesmo as nossas maiores necessidades, elas ficam em segundo plano quando estamos diante de Jesus. Tudo que nós precisamos é da sua misericórdia. Não se engane, a sua maior necessidade é a misericórdia de Jesus. Sabe por que a gente não recebe milagre? Não recebemos milagres porque não sai da nossa boca primeiro um ato de louvor, porque não sai da nossa boca uma adoração. Nós não recebemos milagre porque nós não aprendemos o significado de misericórdia. Só que quando Bartimeu, ele está diante de Jesus, e que Jesus manda chamá-lo, ele entendeu, ele recebeu a minha oração, ele recebeu a minha petição, ele recebeu o meu louvor, a minha adoração, ele teve misericórdia de mim. Então o que eu faço com essa capa? Jogo fora. Capa para Bartimeu era sinal de dependência, de uma vida menos que medíocre. Tem tanta coisa que nos torna medíocres, tem tanta capa que a gente coloca sobre nós, ou que colocam sobre nós, que nos deixam medíocres, menos do que medíocres. Tudo que nós precisamos é da misericórdia de Jesus.
E quando nós temos a convicção de que Ele nos tem como em misericórdia, a gente tem coragem para jogar fora a capa que está sobre nós. Deixa eu falar mais uma coisa sobre essa capa, e eu creio que você vai dar um glória a Deus. Se você não dá um glória a Deus, eu volto a tirar férias de um mês. Estou brincando. Essa capa, ela servia para duas coisas. Durante o dia, a capa, ela servia para que Bartimeu pudesse ter esmolas. Era um sinal de que ele podia receber esmolas. E à noite a capa servia para proteger do frio. Então, quando ele joga fora a capa, ele está dizendo para Jesus duas coisas. E se fosse você, eu dava um glória a Deus por isso. Quando ele joga fora a capa, ele está dizendo para Jesus: eu não preciso mais pedir esmola, porque tu és o meu provedor. Quando ele joga fora a capa, ele está dizendo para Jesus: eu não preciso me abrigar no frio, porque tu és o meu protetor. Aleluias! Jesus é o nosso provedor, Jesus é o nosso protetor, Jesus é o nosso provedor, Jesus é o nosso protetor. Se eu fosse você, eu levantava as mãos aos céus e dizia a Jesus: Jesus, obrigado porque tu és o meu provedor, e obrigado porque tu és o meu protetor. Aleluia, aplauda Ele. Glórias. Imagina aí, irmão, um cego dizendo para Jesus: a partir de hoje, tu és a minha provisão, tu és a minha proteção. Aleluia. Foi isso que aconteceu quando você entregou a sua vida a Jesus. Você jogou fora a capa do pecado. E a partir daquele momento, Jesus passou a ser o seu provedor e o seu protetor. Deixa eu concluir. Deixa eu fazer aqui dois destaques para a gente terminar. A Bíblia diz que Bartimeu é filho de um homem chamado Timeu. Os evangelistas vão citar o nome do pai de Bartimeu, Timeu. Os historiadores vão dizer que Timeu foi um homem honrado, um general que servia a Israel na unidade militar de Betel. Serviu com honras, aposentou-se, tornou-se um cidadão muito conceituado na região. Acontece que os romanos tomaram o soldo de Timeu, tomaram a sua aposentadoria, confiscaram seus bens, e Timeu passou a ser um revoltado ou revoltoso. Pela sua formação militar, ele começou a bater de frente com os romanos, e a história diz que os romanos prenderam, mataram Timeu na presença do seu filho Bartimeu. Você percebeu, eu fiz a ênfase na hora da leitura, que quando Bartimeu pede a Jesus, ou vai fazer o pedido de Jesus, qual é o seu pedido? Que eu torne a ver. Por quê? Porque segundo a história, para que Bartimeu não se tornasse como um pai, um revoltoso, um revolucionário, furaram os seus olhos. Agora deixa eu entender com você uma coisa, lógica, é lógica, não está escrita no texto, mas é questão lógica.
Qual foi a primeira imagem que Bartimeu viu depois que recuperou a sua visão? O rosto de Jesus. Qual foi a última coisa que Bartimeu viu antes de perder a sua visão? Seu pai sendo morto, preso e morto. Qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu depois que recuperou a sua visão? O rosto de Jesus. A última cena que Bartimeu assistiu foi o seu pai sendo morto. E agora a primeira imagem que ele tem é o rosto misericordioso e bondoso de Jesus. Aleluias. Eu tenho certeza que Jesus está fazendo uma conexão do passado e tratando da alma de Bartimeu. Por fim, o texto diz, aqui termino, que Bartimeu passou a seguir Jesus. Assim diz o texto. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e passou a seguir Jesus. É fácil seguir Jesus depois que é salvo e depois que recebe um milagre. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Por que Bartimeu seguiu Jesus? Primeiro, por gratidão. Segundo, porque ele queria ser discípulo de Jesus. E terceiro, o maior desejo de Bartimeu em seguir Jesus é porque a sua alma encontrou paternidade que ele tanto precisava. Aleluias! Por que nós seguimos Jesus, irmãos? Seguimos Jesus por conta disso. Seguimos Jesus porque somos gratos. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Por isso que nós seguimos Jesus. Aleluia. Nós seguimos Jesus porque a nossa alma encontrou paz, porque queremos aprender com Jesus, porque queremos seguir Jesus e ver como Ele é, porque queremos obedecê-lo. Mas seguimos Jesus porque Ele nos aproximou do Pai Celestial. Recebemos uma paternidade eterna. O Pai Celestial se aproximou de nós. Não somos mais carentes de uma paternidade eterna por causa de Jesus. Por seguir Jesus, nós somos agora filhos de Deus. Fomos abraçados por uma paternidade viva e eterna. Aleluias. E eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Você vai tomar alguma atitude para receber um milagre? E deixa eu te falar, milagre não é apenas o cego ver. Milagre não é apenas o surdo ouvir, o coxo andar. Pastor, o que é milagre? Milagre é tudo aquilo que está além da sua capacidade de fazer. Milagre é tudo aquilo que só Deus pode fazer. Vou repetir, milagre é aquilo que está além da sua capacidade de fazer. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. O que você está disposto a fazer para receber milagre? Quais as atitudes você vai tomar para você receber um milagre? Ou seja, para você receber aquilo que está além da sua capacidade, que só Deus pode fazer. Você vai permanecer do mesmo jeito? Você vai continuar atrás dos escombros? Você vai continuar limitado pelos obstáculos e ir para uma vida superficial, religiosa? Você vai lançar fora com coragem aquilo que colocaram sobre você, que te traz peso e que te traz a viver, ou te faz viver uma vida medíocre? Qual atitude você vai fazer, querido?
Porque se depender de Jesus, o milagre está pronto. Vou repetir: se depender de Jesus, o milagre está pronto. E eu termino dizendo que milagre não é apenas com uma participação. Milagre depende da nossa parte e da parte de Deus. Qual é a nossa parte? Tomar atitude e ter fé. A parte de Deus, fazer o impossível. Só que para o impossível acontecer, uma atitude tem que ser tomada. Atitudes devem ser tomadas e a fé deve ser colocada em prática. Você vai tomar atitude e exercitar a sua fé para experimentar o impossível de Deus, ou você vai permanecer do mesmo jeito? Tome atitude. Experimente de Deus nessa noite um ou mais milagres. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você que está aqui na celebração, no templo, mas quero orar por você também que está em casa, que ouviu essa palavra. Como eu disse no começo, é muito triste ver alguém se entregando. É lamentável alguém que se entrega. Não se entrega, não. Não se entregue. Tome atitudes. Você não precisa gritar com a voz como fez Bartimeu. Fale com seu coração para Jesus. Eu vou pedir para você tomar uma atitude hoje que caracterize sua fé em Jesus. Eu vou pedir para você ficar em pé onde você está. Bom seria se você pudesse vir ao altar, mas como você não pode, vou pedir para você ficar em pé. Aqui não existe uma multidão. Aqui não existe obstáculos. Não existem obstáculos que te impeça de se aproximar de Jesus. Não existe mais escombro. Ou não existem escombros. Aqui só tem a presença de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Basta você tomar uma atitude de fé. Qual atitude, pastor, eu devo tomar? Uma dessas que Bartimeu tomou, ou essas que Bartimeu tomou. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Não precisa você levantar sua mão agora. Eu creio no Deus que está sondando o seu coração. Eu creio num Deus que sonda os nossos pensamentos. E eu creio que você vai colocar essa palavra em prática quando você sair daqui. Deus vai contemplar, Deus vai ver as suas atitudes. Suas atitudes serão vistas pelo Senhor, e o seu milagre será gerado. Eu vou orar por você, mas primeiro eu quero te dar alguns segundos, talvez um minuto, para você tomar atitude. Talvez esteja falando a alguém que está vivendo entre os escombros, sua alma está presa entre os escombros. Talvez esteja falando a alguém que já pensou em desistir do que tanto anseia. Ei, Jesus está passando por aqui. Chama a atenção dele com a sua fé. Crie um cenário de protagonismo, de vencedor, de batalhador. Depende de Deus, mas também depende de você. A parte de Deus está pronta, a sua precisa ser construída agora. E você tem a fé e a atitude para construir a sua parte, porque a de Deus está pronta em eternidade. Ore ao Senhor em seu coração, irmão. Ore ao Senhor em seu coração, em sua mente.
a sua fé? Qual atitude você vai tomar agora e quando sair daqui, para que o seu milagre seja gerado na sua vida, na vida da sua família? Senhor, eu quero neste momento colocar a vida dos meus irmãos que estão aqui e dos meus irmãos que estão em casa. Eu quero orar para que as atitudes que eles vão tomar a partir de agora, em fé, possam tomar conta dos seus corações e possam chamar a sua atenção. Meu Deus, contemple a fé dos meus amados irmãos nessa noite. Contemple a fé dos meus amados irmãos nessa noite, Senhor. E eu quero te pedir que milagres comecem a serem gerados agora. Que milagres comecem a serem gerados neste momento na vida dos meus irmãos. Por favor, Senhor, faça o impossível acontecer. Eu te agradeço, porque o Senhor contempla a nossa fé. Eu te agradeço, porque a nossa fé não é em vão. Eu te agradeço, porque as nossas atitudes, elas são vistas pelo Senhor. Não precisamos de recompensa, precisamos da tua misericórdia. Não precisamos trocar nada com o Senhor, precisamos tão somente da tua graça. Não precisamos demonstrar nada para o Senhor, precisamos apenas do teu poder. Por isso tomamos posse nessa noite da tua misericórdia, da tua graça e do teu poder, e que os milagres sejam gerados agora, no nome de Jesus. Aleluias, aplauda Ele. Quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Declare diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Declare: se não for para te adorar, para que eu nasci? E se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, já diga: e se não for para te adorar, para que eu nasci? E se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, as vozes declarem: se não for para te adorar, se não
te adorar, se não for pra te servir, sim, eu quero te adorar. Declare mais forte, se não for pra te adorar, sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Aplauda Ele. Aleluia. Sente-se, por favor. Já estamos terminando. Eu quero dar aqui um